chegando na metade do nosso curso e falaremos agora um pouco sobre como o raciocínio clínico é peculiar no cenário da atenção primária à saúde. Essa é particularmente nossa área de interesse e ainda que você não vá trabalhar especificadamente nessa mesma área, acreditamos que os princípios que vamos discutir aqui sejam interessantes, pois a compreensão desses princípios lhe mostrará como o raciocínio clínico se relaciona, por exemplo, com os conceitos da habilidade de comunicação, da gestão da microclínica, da prevenção e da noção de rede de atenção à saúde. Para a atuação na atenção primária, essas relações são bem presentes e é praticamente impossível que se atue bem sem elas. De igual modo, acreditamos que ocorra aos outros níveis de atenção, onde também é preciso que nos apropriemos desses conceitos, até mesmo para que os níveis da atenção primária, secundária e terciária saibam trabalhar de forma mais harmônica também no sentido de diagnósticos dentro da história natural dos adoecimentos. Por isso, fizemos questão de sublinhar essas relações em um vídeo à parte. E a primeira peculiaridade que vamos sublinhar é sobre a inespecificidade do cenário da atenção primária. Diferentemente dos ambulatórios de especialidades focais ou das enfermarias de especialidade nos hospitais, as quais teoricamente atendem apenas a casos muito específicos das suas áreas, a atenção primária é o primeiro nível de contato do paciente com o sistema de saúde e por isso o seu público tem toda a sorte de problemas de saúde, inclusive de problemas de saúde que ainda cursam em fase muito inicial da sua história natural da doença, ou seja, problemas ainda muito inespecíficos para se dizer exatamente o que é. Tão inespecíficos que em muitos casos, não vamos trabalhar ao nível do diagnóstico etiológico. E isso não é um problema. Um diagnóstico sindrômico ou mesmo um diagnóstico de gravidade não deixa de ser um diagnóstico. E muitas vezes isso é suficiente para tomar uma conduta adequada. Além disso, também existe uma beleza no raciocínio clínico na atenção primária, dentro dessa inespecificidade, pois é um esforço mental para distinguir dentro de um campo amostral enorme. Dessa forma, o exercício de bem diagnosticar uma simples infecção de vias aéreas superiores, como vimos na nossa primeira lista de exercícios, não é uma coisa menor, mas, como se costuma dizer diante dos diagnósticos raros feitos na atenção secundária, por exemplo. Não, do ponto de vista do raciocínio clínico, é uma coisa tão bonita quanto. E no sentido da inespecificidade, outra peculiaridade interessante da atenção primária é a demora permitida. Como as situações são muito inespecíficas, é possível, em algumas situações, esperar que elas evoluam em sua história natural, uma vez tendo afastada alguma gravidade. Essa espera pode ser feita de duas formas, observando de longe, o que é chamado de watchful waiting, ou observando de perto, com exames frequentes para surpreender a evolução da história natural, que é o que chamamos de active surveillance. Isso nada mais é do que usar do instrumento do tempo como recurso diagnóstico e o tempo, com a longitudinalidade da atenção primária, é um recurso disponível. Por isso, a vigilância da demora permitida é mais uma peculiaridade do raciocínio clínico na atenção primária. Outra peculiaridade é a função de filtro que a atenção primária exerce. Como dissemos, a atenção primária é, teoricamente, a porta de entrada dos sistemas de saúde. E os profissionais aqui atuantes exercem, em sistemas bem organizados, a função de gatekeepers, ou seja, regulam a necessidade de encaminhamentos dos pacientes para os níveis de atenção mais especializados. Com isso, a filtragem da atenção primária significa um aumento da prevalência de determinadas doenças no consultório do médico especialista, aumentando, como veremos num próximo capítulo, num próximo módulo, a sua acurácia diagnóstica. É por isso que os créditos de um difícil diagnóstico feito na atenção secundária também pertence aos profissionais da atenção primária. Porque foi um bom encaminhamento, um encaminhamento bem feito, que possibilitou que testes diagnósticos mais específicos fossem mais assertivos pela maior prevalência gerada.
Isso nos faz lembrar também da importância de um primeiro filtro, antes mesmo da filtragem da atenção primária, no que tem se denominado pré-atenção primária, ou seja, antes do paciente entrar em contato com o sistema de saúde. O próprio indivíduo exerce uma autofiltragem diante de um problema de saúde, decidir se vai ou não se consultar com sua equipe de atenção primária. É assim que, por exemplo, um vômito após beber todas em uma festa é resolvido com um chá de boldo em casa, ao passo que um vômito com sangue preocupa a pessoa e a leva a buscar o serviço de saúde. Isso fica explícito na figura onde Gervais nos mostra um típico exemplo dessa filtragem sequencial, em que a prevalência do câncer coloretal associada ao sangramento retal passa de 1 para 1000, ou 0,1% na população geral, para 20 para 1000, ou 2% na atenção primária. E daí sobe com encaminhamento para 360 para 1000, ou 36% no nível especializado. Por tudo isso, se vê que o raciocínio clínico na atenção primária é, na verdade, bastante complexo. Todas essas peculiaridades ditas, contudo, são um problema para a boa atuação na atenção primária, porque, em geral, a formação dos profissionais de saúde é feita predominantemente no ambiente hospitalar e em um ambiente hospitalar universitário, onde os gráficos extraídos dos estudos de Green em repetição aos estudos de White mostram que está representado apenas 1/1000 da população. Como se não fosse complexificação suficiente, existem outros 2 pontos importantes de dizer no que diz respeito ao diagnóstico na atenção primária. O primeiro deles tem a ver com o vínculo e a contextualização. Como vimos, o processo de raciocínio clínico se inicia com a seleção e transdução de dados elementares. Na atenção especializada, muitos desses dados são obtidos através de tecnologia dura, ou seja, através de exames complementares, específicos e muitas vezes caros, o que pode dar a entender, inclusive, um maior valor. Na atenção primária, por outro lado, a proveniência dos dados é, em sua maioria absoluta, advinda da conversa com o paciente, porque existem muitas vezes mais sintomas do que sinais. E é aí que o vínculo e a contextualização, que são tecnologias leves, são importantes, particularmente para o raciocínio clínico. Ter acesso à história do paciente de forma genuína exige vínculo e saber interpretar essa história exige contextualização, que inclusive inclui a ideia da competência cultural. E por fim, uma outra diferenciação extremamente importante para a atenção primária é a seguinte: a diferença entre diagnóstico precoce e rastreamento, que é uma ação em geral feita, ou que deveria ser feita, no ambiente da atenção primária. Diagnóstico precoce tem a ver com ações propedêuticas destinadas a identificar a doença em estágio inicial, a partir de sintomas ou sinais clínicos precoces na história natural da doença. Por outro lado, rastreamento é a realização de testes ou exames diagnósticos em populações ou pessoas assintomáticas, com a finalidade de prevenção secundária, tendo como objetivo final reduzir a morbidade e mortalidade da doença, agrava o risco rastreado. Ou seja, um diagnóstico precoce é feito no horizonte clínico da doença e o rastreamento é feito para surpreender a doença no seu estágio não clínico, pré-clínico. Contudo, implementar ações de rastreamento significa submeter populações a exames que podem não ser úteis individualmente para cada pessoa. É o que diz o paradoxo da prevenção de Jeffrey Rose. Por isso, para a implantação de programas de rastreamento baseado em evidências, deve-se atender aos ditos critérios que foram descritos por Wilson e Jungner, e que agora são mostrados na imagem. Então, pessoal, é isso. Acabamos de conversar um pouco sobre as particularidades do raciocínio clínico para a atenção primária. Por mais que você não vá atuar aqui, leve contigo essas considerações. Elas serão importantes para você. Até mais.